Você sabia que o Leonardo da Vinci foi acusado de crime? Pessoal, babado, hein? No vídeo de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a história do Leonardo da Vinci, esse grande pintor do Renascimento, e vai conhecer alguns segredos aí da história da vida dele. Inclusive essa história aí de crime, criminoso, mas ele não era famoso? September we met. I can tell by your smile. Pessoal, estou começando aqui hoje um quadro novo, Conhecendo o Artista. Eu vou trazer sempre a história, a biografia, um resumo da história dos principais artistas, pintores, escultores e artistas famosos de todos os tempos. Afinal, além das grandes obras, uma das coisas que desperta bastante a curiosidade das pessoas é saber da vida deles também, né? Antes de mais nada, eu quero pedir para você dar uma curtida aqui no canal. Se você gosta do assunto, gosta do tema, fica com a gente até o final do vídeo e já dá uma curtidinha nesse vídeo. Inscreva-se também no canal para não esquecer de receber as novidades que sempre tem aqui no Viver é Arte. Então, Leonardo da Vinci nasceu em 1452 na cidade de Vinci, que, na verdade, o sobrenome da Vinci vem daí. Na época se dava o nome do local onde a pessoa nasceu. Ele era filho de um tabelião chamado Piero e de uma jovem chamada Catarina. Desde criança ele já desenhava, já pintava, já mostrava talentos para as artes. Então, em 1466, ele mudou-se para Florença com sua família. Aos 16 anos ele já pintava como aprendiz do pintor florentino Andrea del Verrocchio, que é um nome bastante conhecido na arte renascentista. E lá trabalhava com ele Botticelli, nada mais, nada menos do que Sandro Botticelli, que, diga-se de passagem, é o meu pintor preferido do Renascimento, porque ele pintava obras maravilhosas e usava muito o tema da mitologia, que eu gosto bastante, mas isso fica para outro dia, né? E também Filippino Lippi e outros pintores eram aprendizes do Verrocchio, e eram todos protegidos do governador Lourenço de Médici. O primeiro trabalho importante de Leonardo da Vinci foi uma pintura do Verrocchio, o Batismo de Cristo, onde Leonardo da Vinci pintou os anjos. Era muito comum naquela época os aprendizes, né, porque as grandes escolas eram os ateliês dos pintores famosos. Vamos lembrar que no Renascimento não existia ainda a máquina fotográfica. Então um jeito das pessoas serem retratadas era desenhando, era pintando. Daí a necessidade desses artistas da época desenvolverem bastante habilidade na pintura, no desenho, para poder retratar e receber assim encomendas. Quem era muito bom nesses desenhos, nessas pinturas, recebia encomendas de pessoas ricas, pessoas famosas da época. E era muito comum também que os aprendizes desses grandes pintores colocassem a mão nas obras, era uma forma deles aprenderem. Então muitos dos quadros dessa época não foi só aquele pintor específico que pintou, era também os seus aprendizes que estavam pintando. E assim Leonardo da Vinci foi recebendo encomendas para painéis de altares, para pinturas, e em 1482, com 30 anos de idade, ele se transferiu para Milão. Lá ele ofereceu seus serviços para Ludovico Sforza, o Duque de Milão. Ele se apresentou como engenheiro, arquiteto e pintor. Leonardo da Vinci, ele era bastante inventivo, bastante criativo, então ele atacava em várias áreas ali, né? Ele mexia até com cursos de rios, inventava máquinas engenhocas, tem protótipos de máquinas de voar já na época do Renascimento, que foi Leonardo da Vinci um dos primeiros a fazer estudos. Em 1483 ele pintou o quadro A Virgem das Rochas. Esse quadro tem duas versões. Essa primeira versão está hoje no Museu Louvre. Em 1495 ele pintou A Última Ceia, um afresco, né? O que era um afresco? É uma pintura que é feita numa parede fresca. E essa técnica dá durabilidade à pintura, tanto que dura até os dias de hoje. Então, esse afresco, A Última Ceia, ele chama atenção pelas proporções, né? Tem 9 metros por 4,20 metros, é bem grande. Ele está numa parede do convento de Santa Maria de Grazia, em Milão.
Foram 3 anos de trabalho fazendo essa pintura de Jesus Cristo e os apóstolos na última ceia. Foi nessa mesma época que ele pintou um outro quadro famoso, A Dama com Arminho. Era a Francisca Gallerani, a amante de 14 anos do Duque de Milão. Leonardo da Vinci ficou em Milão até 1499, ele ia fazer um grande projeto da catedral, mas acabou fazendo um outro projeto enorme do sistema de abastecimento de águas da cidade. Ele fez bastante projetos de urbanização na cidade e ele só saiu de lá quando os franceses invadiram a cidade e então ele retorna. Em Veneza, Leonardo da Vinci ele estuda um sistema defensivo para proteger a cidade que era muito atacada pelos turcos. É nessa época que ele estuda anatomia e aí ele é acusado de desrespeito aos mortos. Pois é, na época do Renascimento, muitos artistas começaram a estudar anatomia e nisso eles dissecavam os cadáveres, cortavam para ver como era por dentro, a anatomia, a musculatura, para até eles utilizarem esses conhecimentos também nas artes. E isso na época era considerado um grande desrespeito com os mortos, era um pecado perante a igreja e foi aí que ele foi acusado de um crime que na época era proibido. Ele registrou vários desenhos no Tratado de Anatomia que ele escreveu na época. De volta a Florença, ele é nomeado engenheiro militar por César Borgia em seus empreendimentos militares. Em 1503 ele começa então a pintar a famosa tela A Gioconda, conhecida hoje como a Mona Lisa, né, que foi encomendada por Francesco del Giocondo, um rico florentino, que encomendou então a Leonardo da Vinci que pintasse a tela de sua mulher. Existem várias histórias em torno dessa tela, né? Alguns dizendo que Leonardo da Vinci ele retratou a versão dele feminina. Não, Leonardo da Vinci pintou o amante dele, que era um dos aprendizes, tinha esse boato também em torno da história dele, mas na verdade, diante de tantos estudos feitos, o mais provável que se aceita hoje é que realmente foi uma tela encomendada pelo Francesco del Giocondo que ele pintasse a esposa dele. Em 1507, ele é nomeado o pintor oficial da corte de Luís XII, o rei da França. E é aí, nessa época, neste ano, que ele termina o quadro A Mona Lisa, que ficou imortalizado como uma das grandes obras da pintura ocidental e que hoje ele está no Museu do Louvre, na França. Leonardo da Vinci ele era uma das grandes celebridades das artes, era muito conhecido por toda a Europa, por viajar bastante. É como se hoje a gente tivesse aí os grandes cantores da música pop, os grandes famosos que fazem shows pelo mundo afora, são bastante conhecidos na internet. Na época dele, à maneira da época, o Leonardo da Vinci era conhecido por ter bastante habilidade de pintura, ter bastante aprendizes, ser contratado por pessoas ricas e muito famosas. E suas obras ficavam assim bem conhecidas na época. Isso que leva um artista a ser imortalizado na história da arte. Não apenas a habilidade de pintar, mas também o trabalho que ele deixou, o legado que ele deixou, o trabalho que ele fez e o reconhecimento histórico pelas suas obras. Da Vinci viveu também em Roma entre 1503 e 1516, foi protegido do irmão do Papa Leão X. Nessa época ele se coloca a serviço também de Juliano de Médici. A família Médici era muito rica e poderosa na Europa nesse período. E foi nessa mesma época que ele pintou São João Batista, provavelmente a sua última obra. Com a morte de Juliano, da Vinci definitivamente ele se muda, deixa definitivamente a Itália e se muda para o Castelo de Clos, em Amboise, na França, levando assim todos os seus desenhos, estudos, inclusive pinturas que ele nunca iria entregar. Leonardo da Vinci faleceu lá então no Castelo de Clos, em Amboise, na França, no ano de 1519, mais precisamente no dia 2 de maio. Então é isso, pessoal. Essa é a história do Leonardo da Vinci, espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários se vocês querem conhecer a vida de um outro artista, pintor, escultor, um artista famoso, que a gente vai pesquisar e a gente vai ter o prazer de colocar aqui, hein?
Não se esqueça de deixar aí a sua curtida, de se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo para as pessoas que você sabe que vão gostar desse assunto. Espero que você tenha gostado e até a próxima!